Olá, estreia hoje o nosso multicanal Quero Me Cuidar. Por aqui nós vamos falar de saúde e bem-estar, envolvendo vários profissionais da saúde, com entrevistas, bate-papos mediados por mim. Para quem não me conhece, sou Lu Lima, jornalista, mestra em comunicação e pesquisadora na área de informação e saúde. E por aqui a gente vai estar sempre com esse olhar mais sistêmico e integrativo da área da saúde. Então não foi à toa que a data escolhida para a estreia do canal foi dia 31 de março, que é Dia da Saúde e da Nutrição. Por isso, estreamos em grande estilo com 3 convidados muito especiais. Está aqui comigo o médico Mark Storck, seja bem-vindo, a dentista Luciana Storck, seja muito bem-vinda, e a nutricionista Estela Reginato, justamente para falarmos nesta estreia sobre saúde integrativa. Então já começa, doutor Mark, falando pra gente o que é essa perspectiva, esse olhar integrativo para a saúde. A saúde, ela envolve uma série de fatores estratégicos, não é? E o que falta muitas das vezes é esse olhar integrado, onde o profissional e o paciente ou o cliente, eles vão estar sinergicamente atuando, ou seja, deixar que a responsabilidade do cuidado com a saúde seja só do profissional e a pessoa passe a tomar uma série de medidas para melhorar esses próprios cuidados. Com isso, a medicina integrativa, a saúde integrativa, de uma forma geral, ela buscou integrar 2 mundos que ficaram separados durante muito tempo, que é o mundo ocidental e o mundo oriental. Então, a medicina integrativa, a saúde integrativa, une esses 2 mundos, aproveitando o que tem de melhor. Afinal de contas, é no mundo oriental que nós temos hoje a maior expectativa de vida. Senão a gente não poderia falar do Japão, por exemplo, né? Que é uma referência de longevidade para as pessoas e também de qualidade de vida. Legal, a gente pode dizer que isso é algo novo ou nem tanto assim? Nem tanto assim. Na verdade, há muito tempo já se debate o campo da saúde integrativa, inclusive um dos melhores hospitais da América Latina, que é o Hospital Albert Einstein, que fica sediado em São Paulo, ele já utiliza a saúde integrativa como mote não só para a parte hospitalar, mas também para a parte ambulatorial, não só para doenças como câncer, mas doenças hematológicas. Então os pacientes eles têm a oportunidade, os seus cuidadores também, as pessoas que gravitam em torno dos cuidados dessas pessoas, elas vão ter acesso à saúde integrativa, onde às vezes uma medida não medicamentosa pode se tornar tão importante quanto um medicamento administrado. O que eu quero dizer com isso é que se dá mais valor a alguns tratamentos que têm a cara coadjuvante, ou seja, são acessórios, mas que juntos eles vão ter um efeito sinérgico, ou seja, eles vão ter um efeito muito maior, porque eles vão estar se potencializando. Legal. Ou seja, integrando aí esses mundos e integrando também as áreas, né, das profissões. E quando a gente olha para o corpo físico, né, do ser humano, a gente vê que a boca é a única parte em que tem uma área, a parte da medicina, sem ser a medicina, que foi dedicado só para estudar, entender e cuidar dela, que é a odontologia. Não foi à toa que eu convidei a Luciana para tá aqui com a gente. Tem tanta peculiaridade a boca assim, por que ela tem esse link do corpo como um todo tão separado, mas ao mesmo tempo tão conectado? Lu, é impossível a gente pensar num olhar integrativo separando a boca do corpo e o corpo da boca. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o indivíduo não tira a boca para dormir e nem quando vai sair de férias. Então, vários fatores que estão na boca contribuem e influenciam diretamente no nosso sistema imunológico. Então, eu sempre digo, tudo que está na boca e até o que está ausente da boca pode influenciar na sua saúde e repercutir em qualquer parte do corpo ou contribuir ou favorecer qualquer tipo de adoecimento.
Então a boca está integrada no corpo, no sistema digestório, tem uma microbiota própria que está interligada com todo o nosso corpo, pele, intestino, enfim. Então a gente jamais pode pensar num olhar integrativo separando a boca do corpo. Certeza. É diferente se a gente for separar, por que não o olho, a orelha, outra questão, é como se ela tivesse um mundo ali à parte, mas que influencia em tudo, é isso mesmo? Tanto assim? Sim. Como a gente está falando de medicina integrativa, existe no conhecimento do mundo oriental meridianos de energia que permeiam o nosso corpo e estão envolvidos com vértebras, vísceras, órgãos, dentes, e tudo isso tem correspondentes. Então, cada dente tem um correspondente no corpo. Então, a gente tem influências do adoecimento de dentes ou da boca em órgãos à distância via meridianos de energia, que isso é um conhecimento da acupuntura, é um conhecimento da medicina ayurvédica, né, que entende o adoecimento, compreendendo esse processo de adoecimento através desses órgãos e desses correspondentes, assim como os sentimentos também podem influenciar, e assim como os órgãos e os sentimentos, a gente também tem dentes que contribuem com esse processo de adoecimento. Só que muito além dos meridianos de energia, os dentes podem adoecer o corpo por bacteremia, por liberação de citocinas inflamatórias. Então, como a boca, os dentes, a gengiva, os ossos, os ligamentos que estão envolvidos com a cabeça e pescoço estão interligados com o corpo, via circulação, via corrente sanguínea, uma infecção que está na boca, um processo inflamatório que esteja na boca, pode gerar adoecimento à distância, pode estar relacionado com um abscesso em alguma região fora da boca, pode estar relacionado com um fungo na unha, com uma desbiose intestinal, com uma diarreia frequente, enfim. Então, a gente precisa compreender que um foco inflamatório infeccioso crônico na boca pode estar relacionado, por exemplo, com adoecimento crônico degenerativo cerebral, um Alzheimer, um Parkinson, uma demência. Então, a influência é gigantesca e a gente jamais pode fechar os olhos para a grande contribuição e influência que a saúde bucal tem para a saúde sistêmica. Já deu para ver que é muita coisa, o tanto de nomes que ela já falou ali que envolveu áreas aí do corpo inteiro, já deu para entender. E olha que interessante, é justamente na boca o mecanismo principal que nós temos para nutrir ou não o corpo. A gente pode dizer, Estela, que a nutrição vem nos últimos anos aí ganhando uma atenção muito maior do que ela já esteve antes, principalmente por todos os outros profissionais da área da saúde e também dos próprios indivíduos, assim, essa atenção tem sido mais devidamente dada, digamos assim? Com certeza, Lu, a gente vê assim em todos os profissionais, né? Desde quando você vai num esteticista, né? Você vai ter uma diquinha ali, não come doce, refrigerante, um fisioterapeuta, um educador físico e principalmente os médicos hoje, né? Dando essa grande importância para a alimentação, porque a má alimentação leva a quê? A inflamação, a doenças, né? Ali leva ao excesso de consumo de açúcar, né? De conservantes, de corantes. Então, houve um despertar, né, de todos os profissionais da área da saúde, vamos dizer, e boa parte. Por quê? Porque eles veem esse resultado de melhora na pele, na autoestima, nessa questão aí do intestino, né, que muito se fala, né, do nosso segundo cérebro, né. Então, eu acredito que todos os profissionais se voltaram para isso por conta dos excelentes resultados, né? Porque assim, a gente vê o resultado a partir da ação do paciente, né? Então, ou nossa mesmo, né? A gente também vai ali comendo direitinho, fazendo exercício físico, dormindo cedo, e você vê os resultados. Então, houve esse despertar dos profissionais de grande parte da área da saúde para a área da nutrição. Legal, então já deu para entender aqui que a grande base dessa questão, que foi o tema que a gente trouxe aqui hoje, da saúde integrativa, que é integrar as áreas do corpo, não olhar somente para um, e integrar esses dois mundos, muito bem colocado aqui pelo Dr. Mark, do ocidental, do oriental.
E aí, muita coisa, né? Que tem quem tá em casa, meu Deus. Então, pra eu cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar disso tudo. E aí, por onde eu começo? Qual que é o caminho? Porque é algo que é simples e óbvio por uma perspectiva quando a gente fala do ser humano, mas que no dia a dia não é tão simples, né, doutor Mark? Você deve ver muito isso no consultório, no dia a dia dos pacientes. Isso, o corpo humano ele é bastante complexo, né? Mas essa complexidade, ao longo do tempo, fez com que quase todos nós nos afastássemos da natureza. Então, o que a saúde integrativa vai propor, por exemplo, que é muito, muito novo, é muito contemporâneo. Por exemplo, você coloca os pés no chão, na grama, você coloca os pés no chão, na areia da praia, naquela pedra onde cai a água da cachoeira. Essa ação que parece tão simples, mas que as pessoas nesse mundo urbano não têm feito, significa uma forma de tratamento, que é o grounding. As pessoas estão fazendo um aterramento e elas voltam a ter uma conexão com o planeta, e o planeta cura. Essa é apenas uma possibilidade do processo de cura, de tratamento, onde o corpo se torna mais resiliente. Para além disso, algumas coisas que são muito, muito simples, que vão ajudar nesse sistema complexo que é o corpo humano. Eu não posso deixar de falar aqui da planta Ora Pronobis. Foi objeto de muito debate essa semana, por exemplo. Por quê? Se publicou efetivamente que essa planta consumida com alguma regularidade vai diminuir, por exemplo, dor lombar, vai melhorar a pele, é uma fonte quase inesgotável de proteína, às vezes vai ter mais proteína biodisponível do que uma carne, um bife, né? Se torna uma ótima opção para aquelas pessoas que são veganas e precisam de um aporte de proteína diferenciado. Muito rica em vitaminas e sais minerais, melhorando o próprio funcionamento do nosso tubo digestivo, não é? E veja, está fora do rol de qualquer protocolo de tratamento, mas é um recurso da natureza que está disponível para a gente, em que a gente fortalece essa ideia do campo da nutrição, não é, como uma excelente estratégia de manter a homeostase, manter o nosso corpo em equilíbrio, tá? Esse exemplo, ele vai se somar, por exemplo, à ideia de um sono de alto nível, não é? Quando a gente dorme num ambiente totalmente escuro, a gente faz reparação de tecidos, a gente evita doenças do tipo câncer, a gente tem no sono algo de realmente reparador para o nosso organismo. Então, quando a gente começa a usar esse conjunto mais amplo de ferramentas, a gente vê que o nosso corpo pode estar muito mais protegido. E antes mesmo de adoecer, a gente é como se colocasse um freio nesses fenômenos de adoecimento que tem, logicamente, tirado qualidade de vida das pessoas. Esse é o ponto central. E a gente pode ter, de fato, uma integração para além desses ditos protocolos, onde só entraria, por exemplo, substâncias químicas produzidas artificialmente, do ponto de vista bem sintético, pela indústria. Então a gente pode ir além desse processo. E as grandes instituições de pesquisa do mundo já perceberam isso. Então, grandes centros de pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, já têm seus núcleos, seus departamentos, os seus espaços de pesquisa dentro do campo da saúde integrativa. Olha que legal, daí você já trouxe a questão da alimentação, já trouxe o sono, e às vezes parece tudo muito bonito quando se fala, todo mundo sabe que comer bem, dormir bem, tudo é bom para a saúde, mas como dar conta disso, Estela, na prática? Essa é a parte mais difícil que a gente vê no paciente. Por quê? Hoje, com essa modernidade, a falta de tempo, filhos, trabalho, a gente quer praticidade. Em tudo a gente procura praticidade. E eu falo sempre com o paciente como se alimentar de forma saudável. Gente, o mais certo é o quê?
Eu sou contra o pão, eu sou contra o glúten, né? Essa é a minha linha, eu defendo, né? A gente vê resultados muito bons, né? Quando a gente retira esses alimentos que para nós na medicina integrativa é inflamatório, claro que em ocasiões especiais. Tirar da rotina. Isso aí. Né? Então, o que eu falo com o paciente? Saiu da terra, cozinhou ou picou e comeu, é o certo. O que falta então nas pessoas? Planejamento, porque eles querem ir na padaria em 5 minutos e voltar, mas eles não querem à noite picar uma batata doce, deixar pronta e cozinhar de manhã, ou deixar pronta na geladeira enquanto você toma banho. Você pica a batata doce, deixa ela pronta, escorre, bota na geladeira, de manhã você esquenta um pouquinho e come, frita seus ovos. Tudo é questão de zona de conforto, isso aí. Tem que ter um querer, um planejamento, uma rotina e a persistência. E deixar para momentos especiais. Hoje é um sábado, meu filho veio me visitar, um filho que mora longe. Eu vou me permitir num pãozinho, né? Sem exageros. Mas logo depois você toma um chá para te ajudar ali na digestão. Entendeu? Então tudo é assim. É a persistência e o planejamento, Lu. Porque é o mais fácil o quê? O cérebro tem preguiça de pensar. Você pensa que café da manhã, padaria. Você não pensa, eu tenho que comprar batata doce, inhame. Então, você tem que ter um planejamento para ter aqueles alimentos ali e ter a sua rotina ali escrita. De manhã você não acorda, você não vai trabalhar, tá ali, cozinhar a batata doce, cozinhar o aipim e deixar pronto para o café da manhã. Se você não tiver tempo de cozinhar, né, tem que planejar o dia. A gente planeja, não é? Para estar aqui juntos, você planeja em casa para poder dar naquele horário, dar banho no filho, para o filho dormir naquele horário. Tem que ter ali o planejamento alimentar, porque Legal. É muito importante isso. Legal você colocar isso aí, a gente vê, né? O planejamento, a persistência, a prioridade, tem jeito sim. Mas eu vejo que muitas das vezes a gente não tem noção da importância disso, né? Eu vou tirar um glúten, eu vou tirar o leite, eu vou desinflamar, mas para quê? O que isso muda de fato no que me incomoda, na minha saúde ou na minha doença? E aí, vai para vocês dois aí, tanto no olhar, né, da odontologia e da medicina, o que isso muda de fato? Por que vale tanto a pena assim? É para todo mundo? Influencia mesmo ou não? Com certeza, Lu. A mudança de hábitos, quando você faz a escolha por hábitos saudáveis, é lógico que o Mark falou do sono, ela falou da alimentação, mas o sol também é um grande aliado, né, na vitamina D. A gente melhora a homeostase, que é o equilíbrio do corpo. A gente melhora e estimula a nossa responsividade, ou seja, o nosso sistema imunológico. E a gente, com o sistema imunológico fortalecido, a gente combate melhor infecções, a gente regula melhor o corpo, a pele, a microbiota, direciona os nutrientes. Quando a gente tem um adoecimento, seja por uma desnutrição que gera um adoecimento, seja por um adoecimento, um foco inflamatório infeccioso crônico na boca, por exemplo, que é a minha área, uma doença periodontal, um dente infectado, uma lesão óssea de caráter infeccioso crônico, você ocupa seu sistema imunológico, você resgata os seus micronutrientes para combater aquela inflamação, aquela infecção. Então, eu sempre converso com os meus pacientes o seguinte: a gente tem um número de células imunológicas, a gente tem uma capacidade de nutrição também limitada. Então, se você precisa combater o tempo inteiro uma inflamação e infecção crônica, você está depletando os seus micronutrientes, vitaminas, minerais, hormônios, porque o seu corpo precisa e resgata e recruta todos esses recursos para combater um foco inflamatório crônico. Então, é muito mais do que qualidade de vida, sabe, Lu? É longevidade, com saúde, com tranquilidade. Então, quando você muda o seu estilo de vida, que você inclui atividade física, uma boa alimentação, um ground, uma exposição ao sol, uma higiene do sono, é muito mais do que uma moda. É muito mais do que isso, é um estilo de vida saudável. Você muda completamente a sua saúde e o que você pretende para a sua longevidade. Você pode escolher hoje como você vai envelhecer. Então,
que façam boas escolhas. A gente está aqui para sugerir isso. Verdade, para inspirar. Isso não é à toa que o quero, né, vem muito forte aqui, até porque esse querer é fundamental, né? Eu acho que a informação, ela tá aí, muita gente sabe das coisas, mas a gente esconde ou não tem noção. A gente pode dizer, doutor Mark, que toda essa busca, todas essas mudanças, escolhas que a gente tem falado assim, ela pode de fato até mesmo eliminar uma doença, assim, não tem como o indivíduo fazer essas trocas e não ver resultado? Existe hoje um entendimento que cerca de 70% a 80% do que é causa de adoecimento está vinculado ao ambiente. O ambiente onde você está, ao que você se expõe. Então, quando eu falo de exposição, vamos lembrar, por exemplo, do agrotóxico. Você está comendo agrotóxico, o Brasil, por exemplo, pulveriza suas lavouras com glifosato, que é um agrotóxico extremamente danoso, que leva a doenças neurodegenerativas. Quem aplica é mais afetado ainda. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho um processo de exposição ambiental que pode me levar a adoecimento. Só que eu tenho também uma base genética de adoecimento. Então, hoje a gente tem cada vez mais ferramenta para entender esse elemento genético e, além dessa questão ambiental que eu posso intervir, por exemplo, comendo alimentos orgânicos, tendo essa qualidade de sono, procurando repousar durante a noite, tendo essa questão da alimentação mais saudável, fazendo atividade física regular, que é mais importante do que ser de mega intensidade. Eu prefiro a regularidade. Eu já começo a ter uma sinalização de interferências na questão genética. Ou seja, se tem uma área do seu corpo que, dependendo do DNA, ele não funciona tão bem, eu já posso fazer suplementações específicas para sanar essa dificuldade. Com isso, obviamente, mais uma vez, eu fujo, de repente, de uma dependência de medicamentos que vão ter como ação ali só algo paliativo. Eu não vou ter uma equalização. Então, o que a gente pode trazer hoje é que uma nova modalidade de pensamento sobre a existência mesmo humana na Terra, ela vai passar pelo transhumanismo, onde a gente incorpora tecnologias. Essas tecnologias, elas vão ficando cada vez mais naturalizadas, desde um óculos para quem tem miopia, para quem tem um astigmatismo, e a pessoa vai usar o óculos para compensar aquela falha orgânica, entre aspas, mas a gente vai ter, provavelmente nos próximos anos já, cada vez mais uma investida de mudança de DNA, e que as questões éticas vão ter que correr atrás dessas inovações tecnológicas e científicas que primeiro ficam disponíveis para um grupo restrito de pessoas, só que depois isso se alarga. Uma das coisas que vai ter profunda influência no Quero Me Cuidar é o quanto, e isso futuramente, né? O quanto você está disposto a mexer no seu DNA. Olha que coisa diferente, que isso não entra no debate comum, não é? A gente vai ter opção futuramente, e eu coloco a data de 2030 como um marco de referência por tudo que vem sendo pesquisado, que as pessoas tendo uma doença crônica ligada a um componente genético, elas vão ter provavelmente essa ferramenta de tratamento. Ou seja, a gente ir além da questão ambiental. A gente ir para uma mudança do código genético, já que a gente está totalmente acostumado a ser ciborgue. Porque quem usa um celular, um aparelho celular com 1 milhão de informações, 1 milhão é muito pouco, não é? Esse celular, ele não precisa nem ficar acoplado, preso no nosso corpo, a gente ainda tem a mobilidade dele, de repente, não quero agora esse aparelho junto de mim, não é? Que é diferente de uma implantação de um chip no nosso cérebro. Então, onde que eu quero chegar com isso? Se a gente já se acostumou a ser um ciborgue, com aparelhos que estão ali se tornando acessórios para a nossa qualidade de vida, próximo passo é a mudança do DNA. E a gente vai poder dar grandes saltos com isso, né? Porque a gente vai estar resolvendo aquilo que era tratado como tópico. Eu não posso mexer no meu DNA é intocável. Mas você tem uma doença que ela é dita incurável com medicamentos,
que ela fatalmente vai te levar a uma queda da qualidade de vida e vai te matar. Num tempo muito mais curto do que seria o esperado, que seria a expectativa de vida das pessoas. Muito provavelmente a gente sanando essas lacunas de DNA, o que vai acontecer? Expectativa de vida muito maior. Então a gente vai ter que começar a se programar diferente, não é? Quando eu quero me cuidar para viver 80 anos, 100 anos, 150 anos, 200 anos, 250 anos. Qual é a sua proposta? Essa é a questão. Qual é a sua proposta? Como também, né? Dois pontos aí legais que você tocou, essa questão da longevidade, porque tem aumentado a expectativa de vida, mas muitas das vezes a gente vê que os últimos 20 anos do indivíduo, a pessoa viveu até 100 anos, mas de 80 a 90 anos, ela viveu ou ela sobreviveu? Né? A gente vê que isso ainda é algo assim que ainda conflita, né? A longevidade não está acompanhando aí a expectativa de vida na mesma proporção. E você trazendo essa questão da genética é muito legal, porque já tem a nutrigenética, já tem outros estudos aí que mostram que tem como sim interferir nisso e que começa a fazer o indivíduo também querer a sair da zona de conforto quando ele toma posse de determinadas doenças. Eu tenho isso, eu tenho, eu nasci assim, eu não posso fazer nada, não adianta eu comer bem, não adianta eu cuidar disso. Então a gente pode dizer que quando a gente traz essa integratividade da forma de se cuidar, a gente consegue quebrar mesmo né, sem esse avanço genético ainda que está por vir, por si só quebrar muitas doenças, isso envolvendo as 3 áreas? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a gente sabe que a vitamina D não é vitamina, foi mal classificada, é um hormônio D. Esse hormônio é capaz de silenciar genes que estão ligados ao câncer. Olha. Então, quando você usa uma suplementação de vitamina D, obviamente ponderada por exames laboratoriais com acompanhamento de profissionais habilitados para tal, você consegue frear um potencial desenvolvimento de câncer. Por quê? Porque eu vou estar com um corpo que não dá brecha genética para tal. Se você melhora a tua imunidade, e a vitamina D prova que consegue melhorar a imunidade, você não vai estar tão afeito, por exemplo, a infecções que induzem a câncer. Então, obviamente que essas ferramentas, elas precisam ser conhecidas. Então, eu quero me cuidar, mas eu estou disposto a integrar esse conhecimento que está sendo produzido em larga escala e que até com pandemia a gente tem que aprender. A gente não pode ficar só no sofrimento de uma pandemia. A gente tem que falar, tudo bem, teve a pandemia, como é que eu vou manter meu corpo mais fortalecido contra vírus em geral, não só contra o Covid? Não é? Será que eu estou negligenciando, por exemplo, uma ferramenta chamada extrato de própolis verde? Não é? É uma ferramenta interessantíssima, mas você está disposto a conhecer? Então, a ideia colocar na rotina, coparticipação na ação do cuidado, ela é vital. E assim, beber em várias fontes. Eu não posso beber só da medicina. Eu não posso beber só da nutrição, só da odontologia. E o meu corpo, será que eu não bebo também da fisioterapia? Será que eu não bebo de outras áreas, da fonoaudiologia? Aqui é só o start. Exatamente. Eu tenho inúmeros profissionais de inúmeras áreas que se integram, que vão fazer esse processo, inclusive de integração corpo e mente. Não é? Porque se meditação não tivesse impacto positivo na saúde das pessoas, a Universidade de Harvard, que tem a melhor faculdade de medicina do mundo e a melhor faculdade de nutrição do mundo, não teria departamento focado exatamente em mindfulness, por exemplo. Então a gente vê que os grandes aparatos de academia, de tecnologia, estão se voltando às vezes para coisas simples, tecnologias leves. E essas tecnologias às vezes são gratuitas, o que perde talvez um brilho, mas que se tornam mais acessíveis. As pessoas têm mais oportunidade de fazer uma respiração profunda do que comprar um medicamento de 10 milhões de dólares. Que legal, grande exemplo aí você deu essa relação do câncer com a vitamina D, né, com números que tem na odontologia. Lu, o que a gente pode trazer assim que você vê muito na prática? E eu vejo você também falando muito de bilateridade de doenças, né, questões da boca que causam doenças no corpo e vice-versa. Isso é uma grande verdade, Lu.
Doenças de caráter inflamatório crônico, eu posso citar a doença periodontal aqui como exemplo. Fala o que é a doença periodontal, porque muita gente não sabe o que é, não. A gengivite é uma doença periodontal, não? Isso, a gengivite é uma doença periodontal no estágio inicial, né? O periodonto é a gengiva e a parte de sustentação do dente, que envolve o ligamento periodontal, que é o que liga a gengiva e o dente ao osso, e o osso alveolar, que é o que sustenta todas essas estruturas. E a gente achando que isso não tem nada a ver com o corpo. Quando a gente tem um adoecimento dessas estruturas do periodonto, é uma doença de caráter crônico, que começa com um processo inflamatório, né, que é a gengivite, e se não tratada, evolui para uma periodontite. A periodontite, para citar um dos exemplos, tá? A gente tem inúmeras formas de adoecimento bucal. Mas para citar o exemplo da doença periodontal, ela hoje já é mundialmente relacionada a doenças cardíacas, a diabetes, a doenças cardiovasculares, a câncer. Por quê? Porque é uma doença de caráter inflamatório crônico. Peraí, deixa eu só entender. Então quer dizer que se eu tenho um paciente lá que está com uma dor crônica num dente, chega lá, não está conseguindo mastigar, a causa da doença dele, dependendo do dente localizado, pode estar correlacionado daquela inflamação intestinal, coração que for, aquele dente que ele me relatou em consulta lá no consultório. Pode não ser na boca a causa. Sim, não, pode ser na boca. Pode ser aquele dente a causa daquela doença daquele paciente? Lembra que eu comentei sobre a bacteremia? Sim. Né? Hoje, assim, a endocardite bacteriana é uma das coisas que mais conhecida que podem estar relacionadas com o foco bucal, né? Tanto que pessoas que têm alguma cardiopatia ou que passaram por algum procedimento cardiológico, elas chegam que para fazer uma raspagem, uma profilaxia, elas têm que fazer uma profilaxia antibiótica, né? Por causa do risco de problemas cardíacos. Mas um foco inflamatório crônico pode estar relacionado, sim, com uma diabetes, com uma hipertensão arterial, com uma insuficiência cardíaca, com uma doença neurodegenerativa, com diabetes, com disbiose. Por quê? Porque essa infecção que a gente pensa que está localizada na boca, ou num dente, ou na gengiva, ela é sistêmica. A gente acha que uma unha encravada no pé não é sistêmico, mas é. E da mesma forma o dente. Então, se tem um dente infectado ou se tem estruturas dentro da boca infectadas ou inflamadas, ela tem um caráter de adoecimento sistêmico. Então, isso estimula todo o seu sistema imunológico sistêmico, todo o seu corpo. Suas células respondem a esse processo inflamatório infeccioso crônico. E se essa infecção cai na corrente sanguínea, ela pode gerar dor e adoecimento em qualquer parte do corpo. Por exemplo, está relacionado com a diabetes. Um diabético, para citar aqui o exemplo, não existe um tratamento de uma doença crônica como a diabetes sem pensar no médico, no dentista ou no nutricionista. Não existe. Tratamento e cura ou remissão, controle da diabetes é impossível pensar se a gente não associar todas essas especialidades. Por quê? Porque a diabetes, ela é extremamente dependente de controle de inflamação. O diabético, ele é um cara inflamado, uma pessoa inflamada. Então, se a gente tem uma inflamação no corpo, aonde quer que seja numa unha encravada, seja no fungo na mão, no pé, na pele, seja uma doença periodontal, seja um dente infectado, essa pessoa não consegue controlar a glicemia. É mais difícil de controlar a glicemia. Então, a diabetes é uma doença que vai muito além do controle da alimentação. Ela é uma doença que vai muito além. Para você conseguir controlar, trazer o paciente para o equilíbrio, a gente precisa desparasitar, desintoxicar, desinflamar, nutrir. Olha que legal. Então, e nem sempre dói também o dente, né? Tem Não. isso. Às vezes a pessoa tá com uma doença grave, acontece isso de você, paciente lá por uma coisa e você descobrir algo até pior porque não tá doendo. Tempo, Lu. Sério? Todo tempo. Por exemplo? Por exemplo, verme.
Verme é um bichinho que eu vou te falar, tá aí, ninguém acredita que ele existe, né? Mas eu não como fora de casa. Toda vez que eu descubro verme em alguém, a pessoa fala, mas eu não como fora de casa. Então, mas pela boca, você consegue descobrir que a pessoa tá com verme? Então, o que o verme gera? O que o verme causa? Desnutrição, entre outras coisas. Porque ele se alimenta de vitaminas minerais, ele vai comer. Então, um paciente que tem perda óssea, que tem cárie de repetição, ou seja, aquela pessoa que está sempre indo no dentista, está sempre com cárie, que tem inflamação, que tem perda óssea, você pode buscar que tem ou deficiência nutricional, ou deficiência hormonal, ou tem verme. Pode procurar que tem. Legal. Agora me responde uma coisa, eu tô curiosa. Me fala sobre a amálgama. Me conta, tô curiosa. Lembra que eu falei? Lá. Primeiro explica o que é amálgama, que nem todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que é. Olha como a boca é complexa, gente. Olha quanta coisa tem ali que pode estar influenciando. Vamos lá, Lu. Uma das principais coisas que a gente tem que fazer para cuidar do nosso paciente é desintoxicar. Tá? E para isso a gente tem que eliminar contaminantes. E eu tô falando de flúor, de metais. O amálgama é uma restauração metálica que hoje aqui no Espírito Santo já não é mais permitida. Porém foi largamente utilizada em muitos anos aqui no serviço particular e público, e muitas pessoas ainda têm essas restaurações metálicas prateadas que são constituídas de restaurações de amálgama que tem contaminantes como, por exemplo, um metal extremamente tóxico para o corpo, que é o mercúrio. Então, quando os pacientes têm essas restaurações que são extremamente tóxicas para o corpo, ela pode sentir cansaço, fadiga, indisposição, dificuldade de controlar a questão da tireoide, porque os contaminantes que funcionam como disruptores endócrinos, entre outras os metais, impedem a conversão do hormônio tireoidiano, dificuldade de perder peso, enfim. Então as restaurações de amálgama estão extremamente relacionadas com o adoecimento do corpo. Só que além disso, a gente, com o avanço das redes de internet, 3G, 4G, 5G, existe um adoecimento que pode estar relacionado com uma corrente elétrica que acontece na dissociação dos íons metálicos na boca, que se chama galvanismo. O galvanismo produz uma corrente elétrica na boca que influencia a sua comunicação cerebral com o corpo. Meu Deus. Todo o nosso corpo funciona por estímulos elétricos. Tudo para você fazer digestão, para você produzir hormônios, para você andar, para você respirar, você precisa de informação elétrica. E se você tem na boca uma corrente galvânica que pode gerar um ruído, uma dificuldade na comunicação elétrica, você pode ter qualquer adoecimento. Qualquer, Lu, qualquer. Então, a influência de uma restauração de amálgama, do implante metálico, de uma prótese metálica, pode ir muito além do que a intoxicação por metais. Quem tem, então, a ideia é que tire o quanto antes. Em como trocar o material. Com certeza. Com certeza. Hoje a gente tem na odontologia integrativa uma enormidade de materiais que são biocompatíveis, que não geram adoecimento, que não geram intoxicação, tá? E eu posso citar restaurações cerâmicas, implantes cerâmicos, próteses cerâmicas, né? Que são inertes para o corpo. Agora, mesmo o material, olha como é importante essa oportunidade que a gente está tendo aqui, né? De esclarecer isso para as pessoas. Mesmo um material inerte, biocompatível, pode ser incompatível com você, ou comigo, ou com o Mark. Então, a gente testar a biocompatibilidade dos materiais e personalizar a indicação da reabilitação daquele paciente também é fundamental. Hoje eu digo assim, tem gente que tem alergia a camarão, tem gente que não pode consumir canela. Então, por que eu não posso ter alguém que é incompatível com o implante cerâmico de zircônia? Olha que legal. Claro que eu posso. Né? Então, você realmente testar a biocompatibilidade, testar o que realmente você pode estar indicando para aquele paciente, também é um cuidado.
Muito legal você já trazer essa questão da individualidade, que eu acho que é um outro grande ponto aí da prática integrativa, é olhar para essas peculiaridades, e aí precisa que cada profissional olhe, até porque, como você deu um exemplo muito bem lembrado aqui, a própria nutrição não tem muitas regras que você consegue, todo paciente deve comer isso. Existe, a gente pode olhar por vários olhares, vamos dizer assim. Tem a questão do tipo sanguíneo, né? Influencia? Com certeza, a gente vê assim resultados assim, espetaculares, Lu. Por exemplo, tipo sanguíneo O. Claro que se o paciente estiver em tratamento de câncer, né, a gente tem que tirar as carnes, não é o caso. Mas, por exemplo, tipo sanguíneo O, ele fica muito bem com carnes vermelhas, frango e ovos. Ele precisa da carne, claro, gente, uma carne mais magra, na quantidade certa, tá? Não é para comer um boi inteiro. Pode ter um O lá que por determinado momento a carne vermelha não favorece ele. Sim, com certeza. E aí a gente vai estudando no paciente a realidade, tudo que ele viveu, né? Tem todas as questões alimentares familiares também, a realidade financeira dele também, tudo que a gente pode ver, se ele tem um quintal, se ele pode plantar hora para noves, que é super, a gente planta e já pega, eu tenho na minha varanda, eu tenho hora para noves, é super fácil de pegar. Olha. Então assim, toda essa individualidade, ela é traçada ali no consultório, e como vocês falaram antes, né, a gente pergunta, a gente fala com o paciente, olha, o que nós estamos fazendo aqui é uma análise de tudo que você viveu e ao que você quer se submeter para chegar com autonomia, gente, andando, subindo escada, sem autonomia nos 70 anos, com qualidade de vida. Você quer se submeter a se alimentar adequadamente nesse período agora, para lá na frente ter autonomia, não precisar de uma bengala e tal. E a gente estuda juntos, a gente mostra para o paciente a importância, né, dos ovos ou não de manhã, ou um whey protein, ou um pool de aminoácidos, né? O que é indicado para receber essa quantidade de proteína adequada para a gente não deixar esse idoso, ou a gente mesmo que está já na fase dos 40, comer a quantidade de proteína adequada para a formação muscular junto da atividade física, né? Porque as pessoas, se deixarem, elas comem uma porção de proteína por dia, no almoço só, aí no café da manhã só come pão com manteiga e tal, tudo bem para quem gosta de pão, mas e no almoço come uma carninha e à noite não come uma proteína. Então o corpo precisa de pelo menos 3 porções na quantidade certa durante o dia. Você não pode jogar tudo só no almoço. E junto do estímulo físico, para a gente formar esse músculo, ou manter pelo menos o mínimo, para você não encurvar à medida que você envelhece e perder massa muscular e perder a autonomia, porque sem autonomia nós não somos nada. Nós não subimos a escada do avião, a gente não dirige, a gente não faz nada. Então, o que eu falo com o paciente, vamos estudar, vamos entender, porque assim, o bom profissional, ele não te deixa preso a ele, você ensina ele a comer direito. Olha, comi a proteína, sozinho. Você comeu a proteína no seu café da manhã? Você comeu, eu tô esquecendo da noite, a gente vê ali na bioimpedância que não teve talvez um ganho adequado, né, para quem pratica atividade física. Olha, o erro tá aqui. Então, com duas consultas, para quem realmente quer, a gente consegue conscientizar o paciente para fazer lá os ovos no café da manhã, uma carninha no almoço, ou um frango, ou um peixe, ou quem sabe o ovo novamente, não tem problema, e no jantar até às 18, no máximo 19 horas, tá, pessoal? Não vamos comer às 9 da noite para depois dormir, né? Você bota mais uma carninha mais leve, ou um peixe, ou os ovos, se você não tiver comido no almoço, e tá tudo bem, pra gente manter essa massa muscular. A gente tem que sair dessa carbolândia, gente. Olha que legal, gente, quanta informação. Vocês viram que tem aqui, né, várias enciclopédias ambulantes, e esse primeiro conteúdo aqui é justamente pra gente ter uma noção como um todo. É muita coisa. Imagino que deve ter gente aí, meu Deus do céu, não dou conta não, se eu tiver que cuidar desse negócio, eu não vou ser saudável nunca. Mas calma, a gente vai esmiuçar aí no decorrer da semana. A ideia é essa, toda semana vai ter um conteúdo novo, com profissionais variados, diferentes, para esclarecer cada pedacinho disso aqui que a gente tá falando.
E no Instagram do Quero Me Cuidar também, a ideia é a gente estar com diquinhas práticas ali, até porque quando a gente olha isso como um todo, a sociedade, o indivíduo, se a gente também for querer essa perfeição 100%, se adequar totalmente, a gente não dá conta sozinho. E eu creio, não sei se vocês têm essa perspectiva, em que buscar o equilíbrio, achar ali, não pode ser um tudo ou nada, é o que vai dando esse caminho e esse aprendizado. Então, para a gente fechar aqui, já dando start aí para vocês acompanharem, vai lá, se inscreve, acompanha a gente, que a gente está produzindo muita coisa legal aí no decorrer, tem muita coisa boa a vir tem muita coisa boa por vir aí. Vou fechar então pedindo para cada um fazer as considerações finais, já trazendo aí, puxando a orelha ou dando o caminho ou as dicas, digamos assim, porque tem jeito sim, é muita coisa, mas dá para ter essa integratividade no dia a dia. Começando pelo Dr. Mark aí. Maravilha, eu quero me cuidar. Se eu quero me cuidar, tem muita gente que interpreta isso, eu tenho que fazer exames. Então, eu vou realmente fazer essa provocação, tá? Você já fez uma coprologia funcional, pedido pelo profissional que te acompanha? Coprologia funcional é um exame de check-up das fezes. É um exame extremamente barato e que quase todos os laboratórios que estão aí disponíveis nas cidades realizam. Ele dá um panorama quase interminável de possibilidades. Se você digere bem o alimento, você está perdendo sangue nas fezes. Se você tem leveduras, que são fungos nas fezes, o que você está perdendo nas fezes que não deveria perder, porque você deveria estar absorvendo. Então, a ideia é o seguinte, dá para sair da caixinha? Quem quer se cuidar vai ter que sair daquela mesmice, vai ter que começar a perceber que existem muitos outros recursos e que se cuidar pode ser muito mais fácil se eu utilizo as ferramentas mais apropriadas. Nesse sentido, só fazer exame resolve? Não, eu tenho que ter a mudança de prática. Mudança de prática em cima do quê? Em cima exatamente de um processo que pode ser até comparativo. Eu faço o exame, viu que deu alguma alteração? Será que eu não posso fazer depois para fazer uma conferência se aquilo foi realmente resolvido? Então, o Quero Me Cuidar, ele pode ter uma cara não só de uma ação que fica ali persistente, mas também uma remodelação de acordo com o cenário. Porque há 50 anos atrás, as lavouras, por exemplo, já que a gente comentou do agrotóxico, não eram tão pulverizadas, né? Hoje já existe essa mudança. A gente precisa comer tanto alimento ultraprocessado? Talvez não. Talvez a gente possa comer alimentos mais naturais. Você está visitando só supermercado ou você visita também feira? Você não tem nem curiosidade de visitar uma feira? Então talvez esse Quero Me Cuidar, ele está meio abalado. Então na verdade é uma revisão que todos nós devemos fazer. Eu quero parabenizar logo a iniciativa, Lu Lima, de proporcionar isso ao público, né? Esse acesso que às vezes vai estar mais sintético, mais condensado, mas vai ser o grande pontapé para um cuidado maior com a própria saúde. Show, muito obrigada. Eu que agradeço aí, tanto conhecimento compartilhado. Estela, traz pra gente aí, voltada aí pra nutrição. Parece difícil, mas tem jeito sim, né? Passo a passo. Com certeza. A gente tem que se dar essa oportunidade de ir mudando. Assim, algumas pessoas são muito 880. Querem fazer muito certo, mas muitas vezes não conseguem manter, né? Se dá essa oportunidade, eu vou fazer um planejamento alimentar. Eu sempre falo com os pacientes, se permita 1 a 2 vezes na semana. Por exemplo, vou sair na quarta com o meu namorado, ok, vou comer 2 pedaços de pizza. Não precisa de refrigerante, não precisa de sobremesa. É só a pizza. Escolhe um de cada vez. É uma coisa só. E no domingo eu vou sair para almoçar na casa da minha mãe. Ok, escolhe ali uma coisa que ela faz, vamos dizer que é um estrogonofe e tal. Tirar da rotina, né? Isso, e divide a sobremesa com o marido. E aí Dica da Nutri. Né, isso aí. E aí eu pergunto, e aí você mantém os outros dias e sempre se perguntar, essa é uma refeição especial para eu me permitir?
Aí você vai falar, não, é toda hora um bolinho no trabalho, biscoito o tempo inteiro. Lembra sempre, gente, o planejamento. E 2 perguntinhas. Você está bebendo a quantidade de água que você precisa todos os dias? Não é chegar à noite e tomar água como se fosse um camelo, pela água que não tomou durante o dia, né? Toma água e fica a noite inteira indo no banheiro. Então, até a hora do almoço, 1 litro a 1,5 litro. Depois do almoço, que é difícil, né? Ninguém gosta de tomar água de manhã. E depois do almoço, você vai tomar ali seus outros 1 litro, 1,5 litro de água, certo? E perguntar também, você está comendo pelo menos 2 porções de fruta ao dia? Não é a jaca, gente, nem a melancia inteira. Uma porção pelo menos de manhã, né? Porque a gente vê muita falta de vitamina C nos pacientes, né? Ninguém tem se atentado. E não é só banana, gente. Por favor, tá? Uma laranja, uma pera, uma maçã. Frutas da época. Ou um suco, se for acerola, época, né? E a última perguntinha. Você está colocando vegetais no seu prato? Ele está colorido? Tenta sempre colocar ali uma vagem, uma cenoura ralada, né? Cores diferentes no seu prato, no almoço e no jantar. Não deu tempo? Pica um tomate que seja correndo, joga o azeite e um salzinho, tá? Não deixa sem um vegetalzinho cru e um cozidinho, refogadinho ou no vapor, que é o melhor. Uau, muito obrigada, Estela. Obrigada mesmo. A todos. Diquinhas fáceis aí, já dá pra começar, já dá pra começar. Escolhe pelo menos 2 aí e põe em prática e dá o seu start, sai da sua zona de conforto. E Lu, fecha aí com as suas considerações finais. Acho que você trouxe um grande despertar aqui, muita coisa da boca. Se você aí que não se cuida há muito tempo, as pessoas têm pouco atenção ainda para essa saúde bucal. Com certeza, Lu. A saúde bucal, ela não costuma ser prioridade. Infelizmente, o paciente busca quando está com dor. E a prevenção é sempre o melhor caminho para qualquer adoecimento, né? Quando a gente tem a oportunidade de prevenir ou de tratar no começo da evolução do processo de adoecimento, a gente tem mais sucesso e um melhor resultado. Então, o Quero Me Cuidar aqui, eu sugiro que as pessoas realmente façam um autoexame, costumem olhar a boca, observe se tem algum sangramento, observe se tem algum inchaço, se tem alguma dor e busquem um profissional para ajudar a interpretar isso daí, se tem um adoecimento, para cuidar. E a prevenção, Lu, eu não posso deixar aqui de falar da escovação dos dentes, do uso do fio dental e da escolha de um creme dental livre de contaminantes. A gente sabe que o flúor é um tóxico para o cérebro, para o corpo, para a tireoide. Então a gente deve escolher produtos mais naturais para estar colocando na nossa boca. Então a escolha de um creme dental com óleos essenciais, com óleos de ozônio, né? Enfim, com produtos mais naturais. A gente tem hoje no mercado uma enormidade de produtos que a gente pode estar utilizando. E se você não quer usar produto nenhum, pode usar um óleo de coco, né? Olha. Pode usar um óleo de coco com creme dental. O importante é que você faça a higiene e procure eliminar o maior número possível de contaminantes do corpo. Uau, muito obrigada aí. Diquinha também tão difícil de colocar em prática não. Então, ó, esse foi o nosso primeiro videocast aí do Quero Me Cuidar, que é um canal de conteúdo de um grande projeto que está por vir. Em breve vou anunciar aqui. Trabalhamos com doses homeopáticas, né? Vamos devagar aí. E peço para você que gostou, que curtiu, que compartilha aí com pessoas que você gosta, que querem se cuidar também. O projeto é novo, então a gente precisa dessa contribuição aí, até em agradecimento aos nossos entrevistados, para compartilhar, se inscrever no canal, que aí na próxima semana, no próximo conteúdo, você já vai receber lá a notificação. E no Instagram, @Quero Me Cuidar, a gente vai estar dando umas diquinhas mais rápidas e práticas, sempre envolvendo os profissionais da área da saúde com essa perspectiva integrativa, porque a gente já entendeu aqui que o caminho é se cuidar. Até o próximo vídeo.